Existe um escudo invisível ao redor da Terra. Você não vê, não sente, não ouve, mas ele está lá, desviando partículas vindas do Sol, protegendo satélites, guiando bússolas e ajudando a manter nosso planeta habitável. Mas imagine por um momento, e se esse escudo simplesmente falhasse? Uma guerra silenciosa acontece no céu. O Sol está lançando partículas carregadas pelo espaço como uma chuva invisível de energia. Elas correm em direção ao nosso planeta em velocidades impressionantes, mas algo as impede de chegar com toda a força. Uma barreira que você nunca vê, nunca toca, mas que pode estar salvando a sua vida agora. Essa proteção invisível se chama campo magnético terrestre. Ele envolve a Terra como uma bolha gigante, moldada por forças que nascem muito abaixo dos nossos pés. Não é uma parede sólida, nem uma camada comum da atmosfera. É uma estrutura feita de energia, movimento e magnetismo, tão discreta que passa despercebida, mas tão importante que sem ela, o planeta seria muito mais vulnerável. Para imaginar esse escudo, pense na Terra dentro de uma espécie de casulo invisível. De um lado, vem o vento solar, formado por partículas liberadas constantemente pelo Sol. Do outro, está o nosso planeta, com oceanos, florestas, cidades e vida. Entre os dois, existe essa defesa natural que desvia boa parte dessa energia perigosa para regiões específicas do planeta. O mais curioso é que esse escudo não foi construído na superfície. Ele nasce no interior profundo da Terra, em uma região onde nenhum ser humano conseguiu chegar. Lá embaixo existe calor extremo, pressão esmagadora e metais em movimento. É nesse ambiente quase impossível de imaginar que começa a força que protege tudo o que vemos aqui fora. No núcleo externo da Terra, ferro e níquel em estado líquido se movimentam sem parar. Esses metais giram, fluem e se reorganizam por causa do calor interno do planeta e da rotação terrestre. Esse movimento cria correntes elétricas naturais. E quando eletricidade e movimento se combinam em escala planetária, surge algo extraordinário: um campo magnético. Esse processo funciona como um dínamo gigante escondido no coração da Terra. Não existe botão, motor fabricado ou fio condutor como em uma máquina humana. Mesmo assim, o planeta produz sua própria proteção. É como se a Terra tivesse um mecanismo secreto, funcionando há bilhões de anos, silencioso, profundo e essencial para a estabilidade do mundo acima. O campo magnético não fica parado como uma cúpula perfeita. Ele se estende pelo espaço, é empurrado pelo vento solar e assume uma forma alongada no lado oposto ao Sol. A região em que ele domina é chamada magnetosfera. Esse nome pode parecer técnico, mas representa uma das maiores razões pelas quais a Terra não está completamente exposta ao ambiente hostil do espaço. Sem essa proteção, partículas solares poderiam atingir a atmosfera com muito mais intensidade. Isso não significa que tudo desapareceria imediatamente, porque a atmosfera também protege o planeta. Mas a Terra ficaria mais exposta a tempestades solares, radiação espacial e perturbações que poderiam afetar satélites, comunicações, redes elétricas e até sistemas de navegação. A parte mais fascinante é que esse escudo invisível também interfere em algo simples do nosso dia a dia: a bússola. A agulha que aponta para o norte não está obedecendo a uma mágica antiga, mas respondendo ao campo magnético terrestre. Cada vez que uma bússola se alinha, ela está revelando uma força planetária que atravessa mares, montanhas e continentes. Durante séculos, navegadores confiaram nessa força para cruzar oceanos. Muito antes dos satélites e mapas digitais, o campo magnético já guiava embarcações em noites escuras e águas desconhecidas. A humanidade aprendeu a usar esse sinal invisível sem compreender totalmente sua origem. Era como receber uma mensagem do próprio planeta apontando uma direção. Mas os humanos não são os únicos que dependem desse mapa silencioso. Aves migratórias, tartarugas marinhas, peixes e outros animais parecem perceber o campo magnético de formas que ainda despertam enorme curiosidade. Para essas espécies, o planeta pode funcionar como uma bússola viva,
indicando caminhos que atravessam oceanos e continentes inteiros. Imagine uma tartaruga recém-nascida entrando no mar pela primeira vez. Ela não carrega mapa, não sabe ler estrelas, não usa tecnologia. Mesmo assim, pode seguir rotas enormes guiada por sinais naturais. Parte desse mistério está ligada ao magnetismo terrestre. É como se a Terra sussurrasse coordenadas para criaturas que aprenderam a ouvir sem precisar de palavras. Aves que cruzam grandes distâncias também podem usar pistas magnéticas durante suas migrações. Elas enfrentam tempestades, mudanças de temperatura e paisagens imensas, mas muitas retornam a regiões específicas com precisão impressionante. Isso mostra que o campo magnético não é apenas uma proteção contra o espaço. Ele também pode ser uma linguagem secreta da natureza. Só que essa linguagem não é perfeita nem imutável. O campo magnético muda com o tempo. Ele enfraquece em algumas regiões, se fortalece em outras e seus polos não ficam exatamente presos no mesmo lugar. O norte magnético, por exemplo, não é idêntico ao norte geográfico. Ele se move como se o planeta tivesse uma bússola interna inquieta. Essa instabilidade abre uma porta para perguntas inquietantes. Se o campo magnético pode mudar, até que ponto ele pode se transformar? Se os polos se movem, eles poderiam trocar de lugar? A resposta é ainda mais surpreendente. Ao longo da história da Terra, os polos magnéticos já se inverteram várias vezes, como se o planeta virasse sua própria orientação invisível. Quando ocorre uma inversão magnética, o norte e o sul magnéticos trocam de posição em um processo que pode levar muito tempo. Não é uma virada instantânea como girar uma chave. Durante essa transição, o campo pode ficar mais complexo, com regiões enfraquecidas e múltiplos polos temporários. A Terra, por um período, poderia ter um magnetismo mais confuso do que o normal. Essas inversões ficaram registradas em rochas antigas. Quando lava vulcânica esfria, certos minerais podem preservar a direção do campo magnético daquela época. É como se partes da crosta terrestre guardassem uma memória mineral do planeta. Camada após camada, essas pistas revelam que o escudo invisível já passou por mudanças profundas no passado. Mesmo assim, a vida continuou existindo. Esse detalhe é importante, porque mostra que uma mudança no campo magnético não significa automaticamente o fim do mundo, mas também não torna o fenômeno inofensivo. Em uma civilização dependente de satélites, eletricidade, internet, aviação e comunicação global, um campo enfraquecido poderia criar problemas muito maiores do que no passado. O mistério fica mais intenso quando percebemos que quase ninguém pensa nessa proteção no cotidiano. As pessoas olham para o céu e veem nuvens, estrelas, aviões e talvez a lua. Poucos imaginam que existe uma batalha invisível entre o planeta e o Sol. Uma batalha sem som, sem fogo aparente, mas com consequências que podem alcançar toda a vida moderna. Então a pergunta deixa de ser apenas o que aconteceria se esse escudo desaparecesse. A dúvida mais profunda é se ele já mostrou sinais de fraqueza antes, se já entrou em fases de instabilidade e se, em algum momento da história, a Terra chegou perto de perder parte dessa proteção. Porque talvez o campo magnético não seja uma muralha eterna, mas um guardião que também pode vacilar. Enquanto você assiste, pensa numa coisa. Quase ninguém fala sobre esse escudo invisível que protege a Terra todos os dias. Então já deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você acha que a humanidade estaria preparada se o campo magnético começasse a falhar? Quero muito ver as teorias de vocês. E se você gosta de mistérios do universo, ciência explicada de um jeito envolvente e perguntas que deixam a cabeça trabalhando depois do vídeo, se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala só sobre o espaço. A gente fala sobre tudo aquilo que faz a gente olhar para a realidade e pensar: será que sabemos mesmo onde estamos? Existe um motor escondido debaixo dos seus pés. Ele não faz barulho, não solta fumaça e nunca foi visto diretamente por olhos humanos. Mesmo assim, pode ser uma das razões pelas quais você está vivo agora. No fundo da Terra, muito abaixo dos oceanos, cidades e montanhas, existe uma máquina natural feita de calor, pressão e metal em movimento.
Para entender o campo magnético da Terra, precisamos imaginar uma viagem impossível para dentro do planeta. A cada camada atravessada, a temperatura aumentaria, a pressão ficaria esmagadora e as rochas deixariam de parecer algo familiar. O mundo que conhecemos na superfície desapareceria, dando lugar a um ambiente extremo, onde a matéria se comporta de formas quase alienígenas. No centro desse mistério está o núcleo terrestre. Ele não é uma esfera simples e calma, como muitos imaginam. A Terra possui um núcleo interno sólido, envolvido por uma camada líquida extremamente quente. Essa região líquida é composta principalmente por ferro e níquel, metais que se movem lentamente, mas com uma força capaz de influenciar todo o planeta. O núcleo interno permanece sólido, mesmo sob calor imenso, porque a pressão ali é gigantesca. É como se o peso de todo o planeta apertasse essa região com uma intensidade quase inimaginável. Já ao redor dele, no núcleo externo, o metal fica líquido e em constante movimento. É nessa camada que começa um dos fenômenos mais importantes da Terra. Esse metal líquido não está parado. Ele se desloca por causa do calor que sobe das profundezas e da perda de energia em direção às camadas superiores. Esse movimento cria correntes internas, como rios metálicos lentos, densos e poderosos. Só que esses rios não correm em paisagens abertas. Eles fluem escondidos dentro do planeta, sem que possamos vê-los diretamente. A rotação da Terra também entra nessa história. Enquanto o planeta gira, o movimento do metal líquido ganha organização. As correntes não se espalham de qualquer jeito. Elas são influenciadas pela rotação, criando padrões complexos que ajudam a manter o sistema funcionando. É como se o planeta estivesse mexendo seu próprio interior em uma dança invisível. Quando o ferro líquido se movimenta em grande escala, ele pode gerar correntes elétricas naturais. Essas correntes, por sua vez, produzem magnetismo. Esse processo é chamado de dínamo terrestre. O nome parece técnico, mas a ideia é poderosa. A Terra transforma movimento interno em um escudo invisível que se estende para muito além da superfície. O mais impressionante é que esse motor não foi ligado por ninguém. Ele surgiu da própria formação do planeta, do calor acumulado desde os primeiros tempos da Terra e da energia liberada em seu interior. Há bilhões de anos, esse mecanismo trabalha em silêncio. Enquanto ele continua ativo, a Terra mantém uma defesa contra a parte da violência vinda do espaço. Esse dínamo natural não funciona como uma máquina perfeita. Ele é turbulento, profundo e cheio de variações. O metal líquido pode mudar seus padrões de circulação. Pequenas alterações no interior da Terra podem influenciar a força e a forma do campo magnético. Isso significa que o escudo invisível que nos protege depende de um coração metálico que nunca fica totalmente quieto. É aqui que o mistério aumenta. Se o campo magnético nasce de movimentos internos, então ele não é eterno em uma forma fixa. Ele pode oscilar, enfraquecer em certas regiões e se reorganizar ao longo do tempo. O que parece estável para nós, porque vivemos poucos anos diante da idade da Terra, pode estar mudando lentamente em uma escala muito maior. Imagine uma lâmpada enfraquecendo aos poucos, mas sem apagar de uma vez. Esse seria um cenário mais realista para um campo magnético em crise. Ele provavelmente não desapareceria instantaneamente. Em vez disso, poderia perder intensidade, criar áreas vulneráveis e deixar partes da magnetosfera menos eficientes contra partículas vindas do Sol. A magnetosfera é a região onde o campo magnético da Terra domina o espaço ao redor do planeta. Ela funciona como uma bolha deformada pelo vento solar. Do lado voltado para o Sol, fica comprimida. Do lado oposto, se alonga como uma cauda invisível. Essa forma mostra que existe uma disputa constante entre a energia solar e a defesa magnética terrestre. Se o coração metálico mudasse seu ritmo, essa bolha também poderia mudar. Ela poderia ficar mais fraca, mais irregular e menos capaz de desviar partículas carregadas. O planeta continuaria tendo atmosfera, mas a camada tecnológica da humanidade ficaria muito mais exposta. Satélites, sinais de comunicação e sistemas elétricos
poderiam sentir essa mudança primeiro. O curioso é que essa fragilidade não seria visível como uma rachadura no chão. Ninguém olharia para uma montanha e perceberia que o núcleo está alterando seu comportamento. O aviso viria de fenômenos sutis, medições, falhas eletrônicas e talvez mudanças no céu. A ameaça não chegaria gritando. Ela surgiria como um sussurro vindo do espaço. A história da Terra mostra que o campo magnético já passou por momentos de transformação intensa. Em certas épocas, os polos magnéticos trocaram de lugar. O norte virou sul e o sul virou norte, em um processo lento e complexo. Durante essas fases, o campo pode ter ficado mais desorganizado, como se a bússola interna do planeta estivesse tentando se reconfigurar. Essas inversões não são lendas. Elas ficaram registradas em rochas, especialmente em minerais que preservam a direção do campo magnético quando se formam. É como se o planeta deixasse pistas gravadas em pedra, revelando que seu escudo já mudou muitas vezes. A Terra parece calma na superfície, mas seu interior conta uma história muito mais inquieta. O ponto mais intrigante é que ninguém controla esse motor profundo. Não existe tecnologia humana capaz de ajustar o núcleo externo ou estabilizar suas correntes metálicas. Dependemos de um processo natural que acontece em uma região inacessível. A civilização inteira, com seus satélites, redes elétricas e sistemas digitais, repousa sobre um mecanismo que não podemos tocar. Mesmo com toda a tecnologia moderna, o interior da Terra ainda é um lugar de mistério. Sabemos sobre ele por sinais indiretos, como ondas sísmicas, variações magnéticas e modelos físicos. É como tentar entender uma máquina trancada dentro de uma caixa gigante, ouvindo apenas vibrações e observando seus efeitos do lado de fora. Essa distância torna tudo mais fascinante. O mesmo planeta que parece sólido sob nossos pés guarda um oceano de metal líquido em movimento. Esse oceano oculto cria uma força que alcança bússolas, animais migratórios, satélites e partículas solares. O que acontece lá embaixo pode mudar o comportamento do céu acima de nós. E se esse motor começasse a perder força, talvez ninguém percebesse de imediato. As ruas continuariam cheias, os mares continuariam se movendo e o sol ainda nasceria no horizonte. Mas bem acima da nossa cabeça, a primeira pista poderia aparecer em forma de luz. Uma beleza estranha no céu noturno, como se o planeta estivesse avisando que algo profundo começou a mudar. Imagine sair de casa em uma noite comum e encontrar o céu brilhando em verde, vermelho e violeta sobre a sua cidade. Não seria fogos, não seria tempestade, não seria efeito de câmera. Seria a Terra mostrando um sinal raro e inquietante. O mesmo fenômeno que encanta nos polos poderia aparecer onde nunca deveria, revelando que algo invisível acima de nós começou a mudar. As auroras são uma das belezas mais hipnóticas do planeta, mas também são mensagens luminosas vindas do espaço. Elas acontecem quando partículas carregadas do Sol entram em contato com gases da atmosfera. Oxigênio e nitrogênio reagem a essa energia e liberam luz. O resultado parece mágico, mas por trás daquela dança existe uma troca intensa entre a Terra e o vento solar. Normalmente, essa dança acontece perto dos polos porque o campo magnético guia as partículas solares para essas regiões. É como se o escudo invisível da Terra abrisse corredores específicos, conduzindo a energia para áreas distantes da maior parte da população. Por isso, ver auroras em lugares extremos é esperado. O estranho seria vê-las avançando para regiões muito mais baixas. Se o campo magnético enfraquecesse, essa proteção ficaria menos eficiente. As partículas vindas do Sol poderiam penetrar em áreas mais amplas da atmosfera, criando auroras em locais incomuns. O céu noturno de cidades tropicais poderia ganhar cortinas coloridas, como se o planeta estivesse oferecendo um espetáculo raro. Mas esse espetáculo teria um significado bem menos confortável. A beleza desse fenômeno poderia enganar muita gente. Pessoas filmariam, postariam, fariam transmissões ao vivo e chamariam aquilo de um evento histórico. Em poucos minutos, as redes sociais estariam tomadas por vídeos do céu brilhando.
Só que enquanto milhões olhariam encantados para cima, cientistas e operadores de sistemas espaciais enxergariam algo mais sério acontecendo. Uma aurora fora do lugar não seria apenas uma decoração cósmica, seria um indício de que partículas carregadas estão chegando com mais facilidade a regiões onde normalmente seriam desviadas. Isso significa que o escudo magnético estaria permitindo uma entrada maior de energia solar no sistema terrestre. O céu ficaria mais bonito, mas a Terra estaria recebendo impactos mais intensos. O vento solar não é vento como o da atmosfera. Ele é um fluxo constante de partículas lançadas pelo Sol, viajando pelo espaço em velocidades enormes. Na maior parte do tempo, o campo magnético terrestre consegue desviar boa parte desse fluxo. Mas quando o Sol libera explosões mais fortes, como ejeções de massa coronal, a pressão contra a magnetosfera aumenta de forma assustadora. Com o campo magnético enfraquecido, uma tempestade solar moderada poderia causar efeitos mais visíveis. O que antes ficaria concentrado nos polos poderia se espalhar por latitudes inesperadas. A noite ganharia cores improváveis, e cada brilho no céu seria como uma assinatura luminosa de partículas solares, atravessando uma defesa que já não consegue segurar tudo como antes. Esse cenário cria uma contradição fascinante. Quanto mais fraco o escudo, mais impressionante o céu poderia parecer. A humanidade talvez enxergasse uma das paisagens mais bonitas já registradas, sem perceber de imediato que aquela beleza nasce de uma vulnerabilidade. O mesmo brilho que encantaria os olhos poderia indicar que o planeta está mais exposto ao humor instável do Sol. As cores das auroras também contam uma história. Tons esverdeados geralmente aparecem quando partículas interagem com oxigênio em determinadas altitudes. Vermelhos podem surgir em camadas mais altas e raras. Violetas e azulados estão ligados ao nitrogênio. Cada cor seria como uma pista visual sobre onde a energia está chegando e como a atmosfera está respondendo ao ataque solar. Imagine o céu de grandes metrópoles iluminado por faixas ondulantes, como rios de luz se movendo lentamente sobre prédios, avenidas e casas. Seria impossível ignorar. Pessoas que nunca pensaram no campo magnético começariam a perguntar o que está acontecendo. E talvez a pergunta mais importante não fosse por que o céu está brilhando, mas por que ele está brilhando aqui. A atmosfera continuaria sendo uma camada essencial de proteção. Ela absorve muita radiação e impede que a superfície receba diretamente a violência do espaço. Por isso, uma aurora em regiões incomuns não significaria destruição imediata. O perigo real estaria no aumento da exposição do sistema terrestre a partículas capazes de interferir em camadas altas da atmosfera e em equipamentos sensíveis. Uma das regiões afetadas seria a ionosfera, uma camada da atmosfera carregada eletricamente que influencia comunicações de rádio e sinais de navegação. Quando partículas solares mexem com essa região, ondas podem se propagar de forma estranha, sinais podem perder precisão e sistemas dependentes de transmissão podem apresentar falhas inesperadas. O céu bonito começaria a ter consequências práticas. Esse é o ponto em que o mistério deixa de ser apenas visual. Uma mudança no campo magnético poderia transformar o céu em um painel de aviso. As luzes dançando seriam apenas a parte visível de um processo muito maior, envolvendo energia solar, atmosfera, eletricidade e tecnologia humana. O planeta pareceria calmo no chão, enquanto acima dele uma perturbação invisível se espalha. O mais inquietante é que os sinais talvez não surgissem todos de uma vez. Primeiro, uma aurora em uma região incomum. Depois, relatos em outros países. Em seguida, medições indicando perturbações magnéticas mais fortes. Para a maioria das pessoas, seria apenas um fenômeno raro. Para quem entende a dinâmica do espaço, seria como ouvir uma batida diferente no coração da Terra. Eventos assim já mostraram que o Sol pode afetar diretamente nosso planeta. Em tempestades solares intensas, auroras já foram vistas muito mais ao sul ou ao norte do que o normal, dependendo da região do mundo. Isso revela que a fronteira entre o espaço e a Terra é mais sensível do que parece. Não vivemos isolados do cosmos.
Estamos conectados a ele por campos invisíveis. Se o campo magnético estivesse mais fraco, cada explosão solar importante se tornaria uma preocupação maior. Não seria necessário imaginar um apocalipse imediato para sentir o peso desse risco. Bastaria entender que a nossa civilização depende de sistemas delicados, muitos deles localizados no espaço, ou conectados por sinais que atravessam a atmosfera. O céu seria só o primeiro aviso. Enquanto multidões apontariam celulares para as luzes, algo mais profundo estaria acontecendo silenciosamente. A mesma energia que pinta o céu poderia começar a pressionar satélites, perturbar sinais e testar a resistência da nossa infraestrutura. E talvez, no momento em que todos estivessem maravilhados com a beleza acima, os primeiros erros começassem a aparecer aqui embaixo. E se ao acordar em uma manhã comum, você pegar o celular e perceber que o sinal falhou, o mapa não carrega, o banco não abre, mensagens não chegam, aviões atrasam e semáforos começam a perder sincronização. Não houve chuva, não houve vendaval, não houve explosão, o céu está limpo. E mesmo assim, alguma coisa invisível parece ter encostado no botão de desligar da civilização moderna. O primeiro medo de uma Terra mais exposta ao Sol talvez não fosse sentido na pele. Ele apareceria nas telas, nos satélites, nos fios, nas torres e nos sistemas que mantêm o mundo funcionando sem que a gente perceba. A ameaça não chegaria como uma cena de filme, com pessoas correndo nas ruas. Ela começaria com pequenos erros, atrasos estranhos e falhas que ninguém conseguiria explicar de imediato. A tecnologia humana foi construída sobre uma confiança silenciosa, a de que o ambiente ao redor da Terra continuará relativamente estável. Só que essa estabilidade depende em parte do escudo magnético do planeta. Quando ele enfraquece, partículas solares encontram menos resistência para perturbar regiões altas da atmosfera e atingir equipamentos que orbitam a Terra em velocidades impressionantes. Satélites são extremamente vulneráveis porque vivem na fronteira entre a proteção do planeta e a violência do espaço. Eles ajudam na previsão do tempo, comunicação, transmissões, mapas, monitoramento ambiental, operações militares e até no funcionamento de serviços financeiros. Se partículas energéticas atingissem seus circuitos com mais frequência, erros poderiam surgir como pequenos fantasmas eletrônicos. Um satélite não precisa explodir para causar problemas. Basta um sensor falhar, um componente reiniciar, uma orientação se perder ou um sinal chegar distorcido. Em cadeia, isso poderia afetar previsões meteorológicas, transmissões de televisão, rotas de navios, localização por aplicativo e sistemas que dependem de dados precisos vindos do espaço. A queda não seria sempre dramática, mas poderia ser profundamente confusa. O sistema de localização global também sentiria essa instabilidade. O sinal viaja dos satélites até aparelhos na superfície, atravessando camadas da atmosfera que podem ser alteradas por tempestades solares. Quando essas camadas ficam perturbadas, o sinal pode atrasar, desviar ou chegar com menor precisão. Um erro aparentemente pequeno pode mudar rotas, horários, entregas e operações que exigem localização exata. Pense em aviões cruzando longas distâncias, navios entrando em portos movimentados, máquinas agrícolas guiadas por precisão, motoristas seguindo mapas digitais e equipes de emergência tentando chegar rápido a um endereço. Agora imagine tudo isso com margens de erro maiores. A tecnologia continuaria existindo, mas parte da confiança automática que temos nela começaria a rachar. As comunicações por rádio também poderiam sofrer. Em algumas frequências, os sinais dependem da ionosfera, uma camada da atmosfera carregada eletricamente. Durante perturbações solares, essa região pode se comportar de forma irregular, absorvendo sinais, refletindo ondas de modo imprevisível ou criando zonas silenciosas. Para quem depende de comunicação em áreas remotas, isso seria mais do que um incômodo. Rotas aéreas próximas aos polos poderiam se tornar mais delicadas. Nessas regiões, a proteção magnética já permite maior entrada de partículas solares.
Com um escudo global enfraquecido, voos em altas latitudes poderiam enfrentar mais riscos de comunicação instável e exposição elevada durante eventos solares intensos. O espaço deixaria de ser uma preocupação distante e passaria a interferir diretamente nas decisões de viagem. A parte mais assustadora está nas redes elétricas. Cabos longos espalhados por grandes territórios podem funcionar como antenas involuntárias durante tempestades geomagnéticas. Variações no campo magnético podem induzir correntes elétricas no solo e nas linhas de transmissão. Essas correntes não foram convidadas pelo sistema, mas podem entrar nele como uma força silenciosa e perigosa. Transformadores são peças vitais da rede elétrica. Eles ajustam tensões e ajudam a energia a percorrer enormes distâncias. Só que correntes geomagneticamente induzidas podem sobrecarregar esses equipamentos, aquecer componentes e causar falhas. Um transformador grande não é algo que se troca como uma lâmpada. Sua perda pode afetar regiões inteiras e levar muito tempo para ser corrigida. Um apagão causado por uma tempestade solar não teria a mesma aparência de um blackout comum. Talvez não houvesse postes caídos, árvores no chão ou ruas alagadas. A causa estaria vindo do espaço, passando pela magnetosfera, perturbando o campo ao redor da Terra e induzindo correntes no sistema elétrico. Seria uma crise sem cheiro de fumaça, sem vento forte, sem aviso que o corpo humano pudesse sentir. O mais inquietante é que a sociedade moderna está interligada em camadas. Energia sustenta comunicação. Comunicação sustenta bancos. Bancos sustentam compras, estoques, pagamentos e transporte. Transporte sustenta comida, remédios e combustível. Quando uma dessas camadas falha, outras podem começar a tremer. O problema não seria apenas a luz apagar, mas o que deixa de funcionar quando ela não volta rápido. Hospitais possuem geradores, mas também dependem de suprimentos, sistemas digitais, comunicação e logística. Supermercados precisam de refrigeração, pagamentos eletrônicos e reposição. Postos de combustível usam bombas elétricas. Redes de água podem depender de estações de bombeamento. Um evento espacial intenso poderia revelar que a civilização parece sólida, mas repousa sobre conexões delicadas. Mesmo a internet, que muitos imaginam como uma nuvem mágica, precisa de infraestrutura física. Data centers consomem enorme quantidade de energia. Cabos submarinos, roteadores, torres e servidores dependem de sistemas elétricos e sincronização precisa. Se parte dessa base sofrer, a rede pode não desaparecer inteira, mas pode ficar fragmentada, lenta, instável e incapaz de sustentar a rotina que conhecemos. Os mercados financeiros também usam tempo preciso. Transações, registros, transferências e operações digitais dependem de sincronização. Satélites ajudam a manter essa precisão em muitos sistemas. Se sinais forem afetados, não significa que todo o dinheiro some, mas erros, atrasos e interrupções poderiam criar um efeito psicológico poderoso. A confiança, nesse cenário, seria tão importante quanto a tecnologia. A história já mostrou que tempestades solares podem causar impactos reais. Em eventos extremos do passado, sistemas de comunicação foram afetados e auroras apareceram em lugares incomuns. Naquela época, o mundo era muito menos dependente de circuitos, satélites e redes globais. Se algo semelhante acontecesse em uma Terra com proteção reduzida, o choque poderia ser muito mais profundo. O perigo não está apenas no Sol liberar energia. O Sol sempre fez isso. A questão é a combinação entre uma explosão solar forte, uma magnetosfera menos eficiente e uma humanidade completamente conectada. Cada avanço tecnológico trouxe conforto, velocidade e alcance, mas também criou dependências invisíveis que só percebemos quando alguma parte do sistema começa a falhar. Talvez o sinal mais perturbador fosse a ausência de espetáculo. O céu poderia estar azul durante o dia, tranquilo à noite, sem nuvens ameaçadoras. Pessoas olhariam pela janela e não veriam motivo para medo. Mesmo assim,
Satélites poderiam entrar em modo de segurança, operadores de rede poderiam registrar anomalias e sistemas essenciais poderiam começar a responder de forma estranha. E enquanto todos tentariam entender por que aparelhos, mapas, sinais e redes começaram a falhar ao mesmo tempo, a verdadeira causa estaria muito acima das ruas e muito abaixo da percepção humana. Uma corrente invisível, nascida da interação entre o Sol e a Terra, atravessaria os sistemas que criamos. E nesse silêncio tecnológico, ficaria cada vez mais claro que a primeira camada atingida era apenas a mais recente, em um planeta onde as aves saem para migrar e nunca chegam ao destino. Tartarugas nascem na areia e seguem para a direção errada. Baleias cruzam oceanos como se tivessem perdido uma bússola interna. Não seria ficção pura. Muitos animais dependem de uma força invisível para se localizar. E essa força é o magnetismo da Terra. Muito tempo antes dos humanos criarem mapas, satélites e sistemas de navegação, a natureza já usava sinais que não aparecem aos nossos olhos. Para várias espécies, o planeta não é apenas chão, mar e céu. Ele também é um mapa magnético silencioso, com pistas espalhadas pelo espaço ao redor da Terra, guiando jornadas que parecem impossíveis. O campo magnético funciona para esses animais como uma espécie de orientação natural. Não é uma placa apontando caminhos, nem uma linha brilhante no horizonte. É uma informação sutil presente no ambiente que algumas criaturas conseguem perceber de formas que ainda parecem quase misteriosas. Elas não precisam entender o campo magnético para usá-lo. Elas simplesmente seguem. Aves migratórias são um dos exemplos mais impressionantes. Algumas viajam por continentes inteiros, cruzam mares, enfrentam ventos, tempestades e mudanças de temperatura e ainda conseguem retornar a regiões específicas. Para nós, isso parece um feito extraordinário. Para elas, pode ser parte de uma leitura natural do mundo, como se o céu e a terra formassem um mapa invisível. Parte dessa capacidade pode estar ligada a sensores biológicos extremamente refinados. Existem hipóteses envolvendo partículas magnéticas no corpo e reações ligadas à luz nos olhos de algumas aves. Isso significa que certos animais talvez não apenas sintam direção, mas percebam o campo magnético como uma informação integrada ao ambiente, quase como uma camada secreta da realidade. Agora imagine essa camada ficando confusa. Se o campo magnético enfraquecesse ou apresentasse regiões instáveis, o mapa natural de muitas espécies poderia perder clareza. Rotas que funcionaram durante milhares de gerações talvez se tornassem menos confiáveis. O problema não seria uma simples distração, seria uma alteração em um sistema que a vida aprendeu a usar por eras. As tartarugas marinhas tornam esse mistério ainda mais profundo. Muitas nascem em praias específicas e depois enfrentam o oceano aberto. Ao longo da vida, algumas retornam para áreas próximas ao lugar onde nasceram. Para realizar essa jornada, podem usar pistas magnéticas associadas a regiões do planeta, como se cada parte da Terra tivesse uma assinatura própria. Pense em uma tartaruga recém-nascida deixando a areia durante a noite. Ela é pequena, vulnerável e cercada por perigos. Mesmo assim, segue em direção ao mar e inicia uma viagem que pode durar anos. Ela não carrega memória consciente como a nossa, mas parece responder a sinais antigos. Se esses sinais mudassem demais, o primeiro caminho da vida poderia começar errado. Baleias também entram nesse enigma. Esses gigantes percorrem grandes distâncias, migrando entre áreas de alimentação e reprodução. Elas usam som, memória, correntes oceânicas e talvez pistas magnéticas. Quando encalhes acontecem, muitas causas podem estar envolvidas, mas a possibilidade de perturbações magnéticas sempre desperta perguntas inquietantes sobre como esses animais leem o oceano. O oceano, para uma baleia, não é apenas água escura. É um ambiente de sons, pressões, temperaturas, cheiros e talvez campos invisíveis. Se o magnetismo terrestre participa dessa orientação, uma mudança forte poderia transformar rotas conhecidas em labirintos silenciosos. Não seria preciso apagar todos os sinais. Bastaria distorcer alguns deles para criar confusão.
Peixes migratórios também podem sentir essa alteração. Espécies que atravessam longas distâncias dependem de uma combinação de pistas ambientais. Correntes, temperatura, cheiro da água e magnetismo podem formar um conjunto de referências. Se uma dessas referências falha, o animal ainda pode compensar. Mas se várias pressões acontecem juntas, a navegação se torna muito mais frágil. Até pequenos insetos podem guardar surpresas. Algumas espécies apresentam comportamentos que sugerem sensibilidade a pistas magnéticas. Isso mostra que o magnetismo da Terra não é uma ferramenta usada apenas por grandes animais migratórios. Ele pode estar espalhado pela vida de maneiras discretas, influenciando movimentos que parecem simples, mas fazem parte de sistemas ecológicos complexos. Uma mudança no campo magnético não apagaria a inteligência da natureza de repente. Animais usam muitos sentidos ao mesmo tempo: visão, olfato, som, memória, posição do sol e estrelas, correntes e paisagens ajudam na orientação. Só que retirar ou embaralhar um sinal tão antigo poderia aumentar erros, atrasos e desvios, principalmente em jornadas longas e perigosas. O mais intrigante é que o impacto não ficaria limitado ao animal perdido. Se aves chegam atrasadas, podem perder alimento, clima favorável ou época de reprodução. Se tartarugas mudam rotas, podem enfrentar mais predadores ou águas inadequadas. Se peixes desviam, cadeias alimentares inteiras podem sentir. Um erro de direção pode virar uma onda invisível dentro da natureza. A vida na Terra é feita de sincronias. Migrações seguem estações, reprodução depende de localização. Predadores acompanham presas e ecossistemas inteiros se ajustam a movimentos previsíveis. Quando uma rota muda, não muda apenas o caminho de uma espécie. Muda o calendário secreto de muitos seres que dependem uns dos outros sem jamais percebermos. Esse é o lado silencioso de um campo magnético instável. Não seria apenas uma questão de bússolas humanas falhando. Seria uma alteração em mapas biológicos que existem há muito mais tempo do que qualquer tecnologia. O planeta poderia continuar girando normalmente, mas alguns seres vivos começariam a encontrar um mundo menos legível, como se a Terra tivesse mudado sua linguagem. E aqui surge uma ironia poderosa. Enquanto os humanos confiam em telas e satélites para se localizar, muitos animais usam uma orientação que vem do próprio planeta. Nós chamamos isso de instinto, mas talvez seja algo muito mais sofisticado, uma conexão profunda entre corpo, ambiente e magnetismo, construída lentamente pela evolução. Se essa conexão fosse perturbada, talvez os primeiros sinais não fossem dramáticos para nós. Poderiam aparecer como mudanças em rotas, populações pressionadas, migrações estranhas e comportamentos fora do padrão. A natureza raramente grita de imediato. Ela sussurra através de desvios, atrasos e ausências que só depois revelam um problema maior. E então fica uma pergunta desconfortável. Se animais capazes de cruzar oceanos, continentes e céus inteiros poderiam se perder quando o mapa invisível da Terra falhasse, o que isso diz sobre nós? Porque talvez a diferença entre uma tartaruga, uma ave e uma cidade moderna não seja a dependência de orientação, mas apenas o tipo de bússola que cada uma aprendeu a seguir. Quando se fala no campo magnético desaparecendo, muita gente pensa em destruição imediata, como se a Terra virasse um deserto mortal em poucos minutos. Mas a realidade é mais estranha e menos simples. O planeta não ficaria nu diante do espaço de uma hora para outra, porque ainda existe uma segunda defesa poderosa: a atmosfera. A atmosfera funciona como uma armadura gasosa. Ela filtra, absorve e espalha parte da energia que vem do espaço. Sem ela, a superfície seria muito mais hostil. Com ela, mesmo em um cenário de campo magnético enfraquecido, a vida no chão não seria atingida diretamente, como se estivesse flutuando no vácuo espacial. Só que isso não significa segurança total. O campo magnético e a atmosfera trabalham de formas diferentes. Um desvia partículas carregadas antes que elas mergulhem no sistema terrestre. A outra bloqueia parte da radiação que consegue chegar mais perto. Se uma dessas camadas perde força,
A proteção continua existindo, mas deixa de ser tão confortável. O perigo real seria mais silencioso do que cinematográfico. Não seria uma onda brilhante descendo do céu e derrubando pessoas nas ruas. Seria um aumento de exposição em regiões específicas, momentos específicos e altitudes específicas. A ameaça se comportaria como algo acumulativo, técnico, quase invisível para quem vive na superfície. Astronautas seriam alguns dos mais vulneráveis. Fora da proteção densa da atmosfera, qualquer enfraquecimento magnético tornaria missões espaciais mais arriscadas. Partículas solares energéticas poderiam atravessar equipamentos, atingir tecidos humanos e aumentar perigos para o corpo em viagens longas. No espaço, cada camada de proteção faz diferença. Passageiros comuns também poderiam ser afetados, mas de uma forma bem diferente. Em voos de grande altitude, especialmente perto dos polos, a atmosfera acima é mais fina e a proteção magnética costuma ser menor. Durante tempestades solares fortes, tripulações e passageiros poderiam receber doses mais altas de radiação do que receberiam no solo. Isso não transformaria cada voo em uma ameaça imediata. O risco estaria ligado à frequência, intensidade dos eventos solares e tempo de exposição. Para quem voa raramente, o impacto seria pequeno. Para profissionais que passam muitas horas no céu, o aumento repetido poderia se tornar uma preocupação mais séria em um planeta magneticamente enfraquecido. A radiação espacial também teria efeitos sobre máquinas. Satélites, sondas e equipamentos eletrônicos sensíveis podem sofrer quando partículas energéticas atravessam seus circuitos. Um simples impacto em um componente microscópico pode gerar erro, reinicialização ou perda de dados. No espaço, falhas invisíveis podem virar problemas enormes. Na superfície, a maioria das pessoas talvez continuasse vivendo sem sentir nada no corpo. Esse detalhe torna o cenário ainda mais curioso. O mundo poderia parecer normal, enquanto camadas altas da atmosfera, satélites e rotas aéreas estivessem sob pressão maior. A crise não precisaria ser visível para ser real. A ionosfera seria uma das primeiras regiões a mostrar perturbações. Ela é uma camada carregada eletricamente que participa da propagação de sinais de rádio e interfere na navegação por satélite. Quando partículas solares mexem com essa região, comunicações podem oscilar e sistemas de localização podem perder precisão. A radiação não precisaria tocar o chão para causar confusão. Existe também a questão das tempestades solares extremas. O Sol não libera sempre a mesma quantidade de energia. Em certos momentos, ele lança explosões poderosas de partículas e campos magnéticos pelo espaço. Se uma dessas explosões encontrasse uma Terra com proteção reduzida, os efeitos poderiam ser muito mais intensos nas camadas superiores do planeta. O lado inquietante é que o Sol parece calmo quando visto daqui. Ele nasce bonito, ilumina as cidades e desaparece no horizonte como se fosse apenas uma estrela estável. Mas sua superfície é turbulenta, violenta e imprevisível. Às vezes, uma explosão solar pode lançar uma quantidade enorme de energia justamente na direção da Terra. Mesmo assim, nosso planeta não se tornaria um mundo morto rapidamente. A atmosfera continuaria segurando grande parte da radiação perigosa. Os oceanos continuariam existindo. Plantas, animais e pessoas ainda teriam uma barreira natural acima da cabeça. O problema é que viveríamos com uma margem de segurança menor. Essa diferença entre fim imediato e risco crescente é essencial. O verdadeiro perigo não seria acordar em um planeta destruído. Seria depender de um sistema que ficou mais vulnerável sem que a maioria percebesse. Mais radiação em altitude, mais danos a satélites, mais perturbações em sinais, mais preocupação com eventos solares intensos. Em uma civilização antiga, esse cenário talvez fosse percebido apenas como luzes estranhas no céu ou mudanças sutis na natureza. Em uma civilização moderna, cada alteração se espalha por redes, aviões, energia, comunicação e dados.
A radiação não precisaria atingir diretamente as pessoas para atingir o mundo que sustenta suas vidas. Existe uma sensação desconfortável nessa ideia. A Terra ainda pareceria familiar, mas menos protegida. O chão continuaria firme, o ar ainda seria respirável e o céu poderia permanecer azul. Só que acima dessa aparência normal, partículas solares encontrariam portas mais abertas, testando os limites da atmosfera e da tecnologia. E é aí que a pergunta fica mais pesada. Se a Terra ainda sobreviveria, mas ficaria mais exposta aos ataques silenciosos do Sol, quanto tempo um planeta consegue resistir quando perde parte do seu escudo? A resposta talvez esteja escrita em outro mundo, um lugar frio, seco e vermelho, que pode guardar a memória de uma proteção perdida. Marte parece morto, mas talvez seja uma cena de crime planetária. Um mundo frio, seco e coberto de poeira, onde hoje quase nada se move na superfície. Só que as marcas no terreno contam outra história. Canais, vales e minerais sugerem que esse planeta já pode ter tido água correndo, lagos antigos e um ambiente muito menos hostil. A pergunta é: o que arrancou essa possibilidade de vida? Quando olhamos para Marte, não estamos vendo apenas um vizinho distante. Estamos olhando para um possível aviso. Ele pode ser a lembrança congelada de um planeta que perdeu proteção, perdeu atmosfera e mudou para sempre. A paisagem vermelha, que hoje parece silenciosa, talvez tenha sido, no passado, um mundo com rios, chuvas ocasionais e uma camada de ar mais espessa envolvendo sua superfície. O ponto mais inquietante é que Marte provavelmente não nasceu tão seco quanto parece agora. Existem evidências de antigos leitos de rios, deltas e regiões que parecem ter sido moldadas por água líquida. Para isso acontecer, o planeta teria precisado de condições muito diferentes das atuais. Mais pressão atmosférica, temperaturas menos extremas e talvez um céu capaz de sustentar ciclos naturais mais ativos. Só que Marte perdeu algo essencial, uma proteção magnética global forte. Hoje, ele não possui um campo magnético planetário como o da Terra. Existem restos de magnetismo preservados em algumas regiões da crosta, como cicatrizes de uma defesa antiga. É como encontrar ruínas de uma muralha e perceber que, em algum momento, aquela fortaleza já esteve de pé. A grande hipótese é que Marte teve um campo magnético no passado, gerado por movimentos internos em seu núcleo. Mas, com o tempo, esse motor teria perdido força. Quando o dínamo marciano enfraqueceu, o planeta deixou de ter um escudo eficiente contra o vento solar. E sem essa barreira, a atmosfera começou a ficar mais exposta a uma erosão lenta, silenciosa e constante. O vento solar não precisa destruir um planeta de uma vez para transformá-lo. Ele pode agir como uma lixa invisível, retirando partículas da atmosfera ao longo de períodos gigantescos. Dia após dia, era após era, essa pressão vinda do Sol teria contribuído para arrancar parte do ar marciano. Não seria uma explosão dramática, mas uma perda paciente em escala cósmica. Essa é a parte que torna Marte tão assustador. A transformação não precisaria ter sido rápida. Um planeta pode mudar profundamente sem nenhum momento único de catástrofe. Não existe necessariamente um dia em que Marte morreu. Pode ter sido um enfraquecimento gradual, uma sequência de perdas pequenas demais para parecerem decisivas, até que o resultado final se tornasse irreversível. Imagine um planeta que vai perdendo seu cobertor atmosférico pouco a pouco. Com menos atmosfera, a pressão cai. Com menor pressão, a água líquida se torna mais difícil de permanecer na superfície. Com menos água estável, o ambiente muda. O frio avança, a secura domina. E aquilo que poderia ter sido um mundo mais azul começa a se tornar o deserto vermelho que vemos hoje. Marte também é menor que a Terra, e isso faz diferença. Sua gravidade mais fraca facilita a perda de gases para o espaço. Seu interior esfriou mais rápido, reduzindo a atividade capaz de sustentar um campo magnético global por muito tempo. O planeta tinha cartas menos favoráveis na mão. Mesmo assim, sua história mostra como a proteção magnética pode influenciar o destino de um mundo inteiro.
A Terra não é Marte, e isso precisa ficar claro. Nosso planeta é maior, tem gravidade mais forte, uma atmosfera muito mais densa, oceanos extensos e um interior ainda ativo. Então, se o campo magnético terrestre enfraquecesse, não viraríamos um deserto vermelho rapidamente. Mas a comparação serve como alerta, porque mostra que a proteção de um planeta não é um detalhe, é parte da sua história. O que torna esse paralelo tão fascinante é a diferença de escala. Para uma pessoa, milhares de anos parecem uma eternidade. Para um planeta, podem ser apenas um instante. Marte talvez tenha levado milhões ou bilhões de anos para chegar ao estado atual. Isso muda a forma como entendemos o risco. O perigo não precisa ser imediato para ser profundo. A paisagem marciana é quase poética em seu silêncio. Dunas se movem devagar, tempestades de poeira cobrem regiões imensas e antigos vales permanecem como lembranças de um passado mais úmido. Cada canal seco parece uma pergunta gravada no solo. Se havia água aqui, para onde ela foi? E se havia uma proteção maior quando ela começou a falhar? Esse mistério fica ainda mais forte quando pensamos na atmosfera marciana atual. Ela é muito fina, composta principalmente por dióxido de carbono, incapaz de manter calor suficiente para transformar Marte em um mundo confortável. A radiação atinge a superfície com muito mais facilidade do que na Terra. O planeta virou um laboratório natural sobre o que pode acontecer quando várias defesas enfraquecem. Não significa que Marte esteja totalmente sem interesse para a vida. Algumas possibilidades ainda mexem com a imaginação científica, como ambientes subterrâneos, gelo escondido e sinais químicos antigos. Mas, na superfície, o planeta é agressivo, frio, seco, irradiado e instável. Isso reforça a ideia de que a perda de proteção não apaga apenas o presente de um mundo. Ela também limita seus futuros possíveis. A comparação com a Terra é inevitável. Aqui, respiramos sem pensar, olhamos o céu sem medo e usamos tecnologia como se o planeta fosse uma plataforma garantida. Mas parte dessa segurança vem de camadas invisíveis que raramente entram nas conversas do dia a dia. Marte nos obriga a encarar uma ideia desconfortável. Mundos habitáveis também podem ser frágeis. Talvez o verdadeiro aviso marciano não seja que a Terra vai repetir sua história. O alerta é mais sutil. Ele mostra que planetas mudam, escudos podem desaparecer, atmosferas podem se perder e ambientes promissores podem se tornar quase irreconhecíveis. O universo não precisa destruir de repente. Às vezes ele transforma lentamente até que só restem vestígios. Essa ideia mexe com algo profundo, porque coloca a Terra dentro de uma narrativa maior. Nosso planeta não é uma exceção mágica isolada do cosmos. Ele também depende de equilíbrio interno, atmosfera, gravidade, magnetismo e da relação com o Sol. Quando observamos Marte, vemos um mundo que talvez já tenha tido parte desse equilíbrio e em algum momento começou a perdê-lo. Então Marte fica ali, vermelho e silencioso, como uma pergunta orbitando perto de nós. Ele não prova que a Terra teria o mesmo destino, mas mostra que a proteção de um planeta pode decidir seu futuro. E se um dia o nosso campo magnético falhasse por tempo suficiente, talvez a questão mais assustadora não fosse quanto sobreviveríamos, mas que tipo de mundo começaria a nascer no lugar deste. Se o campo magnético da Terra desaparecesse, o planeta não explodiria. O céu não cairia, os oceanos não evaporariam no dia seguinte e a vida não acabaria em uma única noite. Mas algo essencial teria sido removido. Uma proteção invisível, silenciosa e antiga deixaria de separar a Terra de uma parte da violência do espaço. O mais assustador nesse cenário é justamente a ausência de espetáculo imediato. As ruas poderiam continuar iguais, as árvores ainda balançariam ao vento e o sol ainda nasceria no horizonte. Só que acima da aparência normal, o planeta estaria mais vulnerável. A mudança não começaria como um apocalipse visível, mas como uma fragilidade profunda crescendo em silêncio. O campo magnético não é um detalhe distante da física. Ele participa da estabilidade do mundo moderno de formas que quase ninguém percebe.
Sem ele funcionando bem, satélites ficariam mais expostos, comunicações poderiam falhar com mais frequência e sistemas de navegação perderiam parte da precisão. A primeira crise talvez não viesse da natureza, mas da tecnologia. Uma tempestade solar forte em uma Terra magneticamente enfraquecida poderia transformar problemas técnicos em eventos globais. Redes elétricas poderiam sofrer sobrecargas, transformadores poderiam falhar, e sinais importantes poderiam desaparecer por períodos críticos. O céu poderia parecer tranquilo, enquanto operadores de sistemas tentariam entender por que tantas coisas pararam ao mesmo tempo. A humanidade construiu uma civilização que depende de sinais invisíveis. Bancos, aviões, mapas digitais, satélites, previsões do tempo e comunicação global funcionam como uma teia delicada. Quando o escudo terrestre enfraquece, essa teia não se rompe de uma vez. Ela começa a vibrar, apresentar ruídos, atrasos e falhas que parecem pequenas até se conectarem. Mesmo assim, o planeta não ficaria sem defesa total. A atmosfera continuaria protegendo a superfície contra grande parte da radiação espacial. Esse ponto muda tudo. A Terra não se tornaria imediatamente um mundo mortal, mas passaria a viver com uma margem de segurança menor. A diferença entre estabilidade e crise estaria nos detalhes que quase ninguém vê. Astronautas sentiriam esse risco de forma mais direta. Fora da proteção densa da atmosfera, cada partícula energética se tornaria mais importante. Viagens espaciais longas ficariam mais perigosas. Bases fora da Terra exigiriam blindagens mais eficientes, e missões tripuladas dependeriam ainda mais da previsão do comportamento solar. O espaço ficaria menos convidativo. Em grandes altitudes, o cenário também mudaria. Tripulações de avião e passageiros em rotas específicas poderiam receber mais exposição durante eventos solares intensos. Não seria uma ameaça comum em cada voo, mas um risco ampliado em situações especiais. O problema estaria no acúmulo, na frequência e na imprevisibilidade do Sol. A natureza também teria que se ajustar. Aves migratórias, tartarugas marinhas, baleias e alguns peixes usam pistas magnéticas como parte de sua orientação. Se o campo ficasse fraco, irregular ou confuso, rotas poderiam mudar. Nem todos os animais se perderiam, mas algumas espécies enfrentariam um mundo menos legível, como se o mapa silencioso da Terra tivesse sido borrado. Esse detalhe revela algo profundo. O campo magnético não protege apenas máquinas e astronautas. Ele também participa de processos que evoluíram por milhões de anos. A vida aprendeu a conviver com esse sinal invisível. Quando ele muda, não muda apenas a física do planeta. Muda a forma como alguns seres se movem, migram, procuram alimento e retornam a lugares específicos. A história da Terra mostra que o campo magnético já passou por inversões. Em alguns períodos, o norte magnético e o sul magnético trocaram de lugar. Isso não aconteceu como uma virada rápida, mas como uma reorganização lenta e complexa. Durante essas fases, o campo pode ter ficado mais instável, com regiões enfraquecidas e uma estrutura menos simples. O ponto intrigante é que a vida continuou. Esse fato impede uma conclusão exagerada de fim imediato. Se os polos já se inverteram e o planeta permaneceu habitável, então o campo magnético não precisa ser perfeito para que a Terra sobreviva. Mas sobreviver não significa passar ileso. Em uma sociedade altamente tecnológica, os efeitos poderiam ser muito mais sensíveis do que no passado. No passado, uma humanidade sem satélites talvez percebesse apenas auroras estranhas, mudanças em bússolas e fenômenos raros no céu. Hoje, a mesma instabilidade poderia atingir sistemas financeiros, distribuição de energia, comunicação, aviação e logística. O planeta poderia enfrentar um fenômeno natural antigo, com uma vulnerabilidade moderna completamente nova. É aqui que a palavra adaptação ganha peso. Se o escudo enfraquecesse por longos períodos, a humanidade teria que reforçar satélites, proteger redes elétricas, criar protocolos para tempestades solares e desenvolver formas mais resistentes de comunicação. Não seria apenas sobreviver ao espaço, seria redesenhar parte da civilização
para conviver com um céu mais agressivo. A Terra provavelmente não perderia seu campo magnético como alguém apaga uma luz. O cenário mais plausível seria uma transição longa, irregular e difícil de prever. Em certas regiões, a proteção poderia diminuir mais, em outras permaneceria mais forte. O planeta não ficaria simplesmente sem escudo. Ele poderia se tornar um mosaico magnético instável. Esse mosaico criaria um tipo de suspense que não aparece em filmes de desastre. Não haveria um único momento em que tudo acabaria. Haveria períodos de alerta, eventos solares mais perigosos, falhas inesperadas e uma sensação crescente de que o mundo ainda parece o mesmo, mas opera sob novas regras. A normalidade seria apenas a camada de cima. Talvez essa seja a parte mais inquietante. O fim do escudo não seria necessariamente o fim da Terra. Poderia ser o começo de uma versão mais exposta do nosso planeta, onde a vida continua, mas precisa lidar com uma relação mais dura com o Sol. A pergunta deixa de ser se tudo acabaria e passa a ser quanto do nosso mundo atual conseguiria se adaptar. E se esse dia chegasse, talvez a humanidade não olhasse para o campo magnético como uma curiosidade de livros de ciência. Talvez finalmente entendesse que vivemos dentro de uma proteção invisível, sustentada por metal líquido nas profundezas da Terra e pressionada todos os dias por uma estrela violenta. E nesse equilíbrio delicado, uma dúvida permaneceria aberta no céu. Todos os dias o Sol dispara partículas contra a Terra. Todos os dias, uma bolha invisível nos protege. E quase ninguém percebe. Mas se um dia esse escudo falhar, talvez a primeira coisa que veremos seja algo lindo no céu. E a última coisa que perceberemos é que aquela beleza era um aviso. Você acha que a humanidade conseguiria se adaptar a uma Terra com o campo magnético enfraquecido? Ou isso seria o começo de uma crise global silenciosa? Se esse vídeo te fez olhar para o céu de um jeito diferente, então já valeu a pena chegar até aqui. Agora me conta nos comentários. Você acha que a humanidade conseguiria se adaptar se esse escudo invisível começasse a falhar? Ou a gente só perceberia tarde demais? E deixa o like, porque ele mostra que você quer mais vídeos nesse estilo, com ciência, mistério e aquelas perguntas que ficam martelando na cabeça depois que o vídeo acaba. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos temas vão continuar nessa linha. Coisas que parecem distantes, mas que podem mudar completamente a forma como a gente entende a Terra, o espaço e a nossa própria existência. Nos vemos no próximo mistério.